Abram suas Bíblias em João capítulo 13. João 13. Em certo momento, Jesus disse: um profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Um profeta não é sem honra senão na sua terra. Isso basicamente diz que o profeta é honrado em todos os lugares, menos em sua terra natal. Isso me diz que, e o ponto que eu quero fazer hoje é criar um contraste do nível de bênção e favor que Deus derrama em nossa vida, com essa única exceção que parece ser a cruz, ou a dificuldade, o desafio em nossa vida. Aqui temos o profeta é honrado em todos os lugares, exceto em casa. E é por isso que eu acredito que o Senhor tem todos nós aprendendo a ministrar em casa primeiro, para que a gente não nos tornemos viciados a aplausos, mas sim a obediência, a fazer o que Ele disse para fazermos. A segunda ilustração que eu quero dar, que é algo que Jesus ensinou no Evangelho de Marcos, está no capítulo 10, está falando com ele sobre como é difícil entrar no reino. Ele fala sobre a questão da riqueza. E Pedro diz: deixamos tudo para segui-lo? E Jesus diz: é verdade. E eu acrescentarei de volta a sua vida 100 vezes mais do que aquilo que vocês deixaram, com perseguição. Favor em todos os lugares, menos em casa. 100 vezes mais em sua vida, mas com perseguição. Esta vida está repleta desse contraste, desse conflito. E aprender a não viver a partir do problema, mas a reconhecer o favor em nossa vida, é o que nos ajuda a viver continuamente vitoriosos, de um nível de vitória para outro. Eu estava no funeral do Bob Jones, há vários anos, na Morning Star. Estávamos sentados na sala com alguns amigos, Rick Joyner, Rob Weiner e outros. Enfim, estávamos sentados lá conversando. Vai parecer uma conversa horrível, mas não foi. Na verdade, foi mais descontraída. Mas estávamos conversando sobre alguns dos tipos de oposições e coisas que enfrentamos. E como a maioria de nós já teve um ou dois desses tipos de problemas na vida, tivemos uma conversa agradável. E Rob Warner disse: eu chamo isso de imposto de renda. E eu perguntei: o que você quer dizer com imposto de renda? Sim, quanto mais renda, mais imposto. Quanto mais favor, mais oposição. Quanto mais bênção, mais objeções. Isso é que a vida proporciona. Isso ajuda a nos manter honestos. Nos ajuda a permanecer humildes. Nos ajuda a permanecer dependentes do Senhor, porque mesmo nas épocas de maior bênção e importância, há sempre aquela parte incômoda que o lembra que ainda não chegou lá. Eu quero falar hoje é sobre a questão do favor. Na verdade, nas últimas semanas, falei várias vezes sobre autoridade, e a autoridade na qual devemos viver está baseada no trono de Deus. O trono de Deus está fundado em duas coisas: a justiça e a justificação. Tentarei ilustrar isso um pouco melhor durante a mensagem, mas basicamente se resume a isso. A justiça ajuda a consertar o que está quebrado, para que possamos, como justos, construir o que é possível. A justiça conserta o que está quebrado para que, como justos, possamos construir o que é possível. Talvez você não entenda o papel da justificação na construção, mas está claro pela Bíblia. Provérbios diz: o homem justo deixa uma herança para os filhos de seus filhos. O homem justo. Ser justo afeta os pensamentos e os valores de uma pessoa que ela começa a investir nas gerações futuras. O propósito é capacitá-los a construir em sua vida o que não tivemos tempo para construir na nossa. O conceito de construir como justos é construir estilos de vida que tragam glória a Deus, que sejam repletos de sua natureza e revelam sua aliança, sua natureza de Pai. Vamos ler João 13, começando no versículo 1. E o que eu estou fazendo nessa passagem é tentar preparar o terreno para onde queremos ir. Mas também quero que você veja o conflito de pensamentos. Se isso fosse um roteiro de filme, se estivéssemos escrevendo um roteiro de filme, o diretor teria um grande desafio em retratar o conflito de pensamentos que existe nesse versículo. Versículo 1
Leia comigo, versículo 1 de João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Temos aqui o imposto. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta de sua cintura. E foi a partir daqui, então, que ele lavou os pés dos discípulos. Eu quero que dê uma olhada nos versículos 2 e 3 novamente. Sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder e que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. É difícil para nós compreender o tamanho e a magnitude desse processo de pensamento. Não são muitas vezes, pelo menos não que eu visse, que a Bíblia revela o que Jesus está pensando. Ela revela o que ele está pensando por meio de seus decretos, mas nesse momento é um momento de reflexão pessoal. E diz, nesse momento, ele chegou à conclusão de que o Pai colocou todas as coisas em suas mãos. Por que isso é importante? Jesus Cristo, como Filho de Deus, já tem tudo. Ele é Deus, tudo é dele. Mas ele deixou tudo de lado para tomar carne, morrer em nosso lugar e depois, como um homem perfeito, herdar novamente o que ele abriu mão. Isso faz sentido? E ele fez isso como nosso irmão mais velho, o que nos qualifica para a herança. João 16 fala sobre o fato de que herdamos tudo. Não entendo isso, mas está no livro. Aqui está Jesus e ele está pensando, agora tudo está à minha disposição. A restrição da carne humana, que tive por 33 anos, está acabando. Tudo é meu. Eu herdei de novo tudo que eu abri mão. Esse é um pensamento bastante substancial. Gostaria de sugerir que nenhum pensamento maior jamais passou na mente de alguém. Tudo é meu. E ele compreende todas as dimensões dos quais não temos a menor ideia. E naquele momento ele percebe, tudo foi colocado em minhas mãos. Número 2, ele está refletindo sobre o fato, eu fui enviado aqui pelo Pai, eu estou indo para casa. O desgosto que ele teve naquele momento da crucificação. Pai, passe de mim esse cálice. Ele nunca havia sido separado do Pai em toda a eternidade. Mas naquele momento, ao se tornar pecado, ele teve aquele momento de separação. Agora, ele está voltando para casa. Nunca houve dois pensamentos paralelos que entrassem no coração de um ser humano, que fossem maiores do que esses dois. E foi a partir desses dois temas elevados que ele colocou uma toalha na cintura, virou-se e lavou os pés dos discípulos. Jesus veio ao mundo em uma manjedoura. Ele veio ao mundo sendo colocado em um coxo de comida para vacas. Essa foi sua primeira cama. Ele está prestes a deixar o mundo, usando uma toalha. Ele está ilustrando algo de que nunca passa. Parte do problema com o favor e o acréscimo em nossas vidas é que tendemos a nos afastar daquilo que somos bons. Tendemos a nos afastar de onde Deus nos chamou e nos dotou para tocar as mais desprezados, os mais quebrados. Nas últimas semanas, eu tenho repetido várias e várias vezes que a autoridade está fundamentada na justificação e na justiça. A justiça conserta o que está quebrado e, como justos, possamos construir o que é possível. Temos essa ideia de que a justiça é ter uma voz para falar em nome daqueles que não têm voz. A justiça precisa ser exercida não para autopromoção, não para reivindicação pessoal, mas a justiça é usada para aqueles que não podem fazer por si mesmos. Esse é o ponto. A autoridade não é dada para que possamos construir nosso próprio império. Quando Satanás se aproximou de Jesus e disse, transforme a pedra em pão, ele estava tentando usar sua autoridade para si mesmo. Porque com uma palavra, ele que criou os mundos, pode transformar facilmente uma pedra em pão. Nesse momento,
foi tomada a decisão de que a autoridade deve ser usada para o benefício, para o bem-estar de outros. Essa passagem, Provérbios 18, podemos ler mais sobre ela dependendo do quanto tempo temos. Mas deixe-me ler um versículo para você. Em Provérbios 18, se estiver anotando, é Provérbios 18, 23. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. O pobre implora misericórdia. Deixa eu falar sobre um pouco sobre pobre e rico. Eu quero falar sobre... Não quero falar com isso ligado a finanças. Pode até incluir, mas esse não é o ponto. Quantos de vocês entendem que, se estiverem cercados de amigos leais, são ricos? Quantos de vocês entendem que, se tiverem uma família saudável, são ricos? Você tem um emprego, tem um senso de propósito e um futuro, você é rico. Há as pessoas que têm todo o dinheiro que desejam, mas são extremamente pobres. Suas famílias estão destruídas, sua saúde está debilitada, elas não têm a verdadeira riqueza bíblica. Quero usar rico e pobre nesse contexto hoje. Os pobres, acho que foi Peter Wagner que falou que o avivamento sempre começa com os pobres, mas a transformação vem por meio dos ricos, o que é interessante. O avivamento sempre começa pelos pobres, mas a transformação vem por meio dos ricos. Por que não ser ambos? Por que não manter-se pobre no espírito? Porque você pode não ter dinheiro e ser a pessoa mais arrogante. O que o Senhor está almejando é a pobreza de espírito. Pobreza de espírito não é pensar menos de si mesmo, não é autocrítica. Pobre de espírito é viver com a consciência de que existo inteiramente pela graça de Deus. Eu sou 100% dependente da misericórdia e da graça de Deus e nunca saio dessa postura, nunca saio dessa posição. E parte do problema é que na cristandade experimentamos a promoção, temos vitórias, vivenciamos esse tipo de coisas que o favor aumenta e muitas vezes vejo isso acontecer. Muitas vezes as pessoas consideram que sua posição no ministério é algo pelo qual lutaram muito. Eu não quero ignorar o fato de que houve disciplina, obediência, fé. Eu entendo tudo isso. Mas como a Bíblia diz, o cavalo está preparado para o dia da batalha. A vitória pertence ao Senhor. O cavalo está preparado para o dia da batalha. É fundamental que façamos tudo o que podemos para treinar o cavalo para a guerra. Mas quando a vitória chegar, não dê crédito ao cavalo. Ele não é tão bom assim. Não dê crédito ao seu treinamento porque você não é tão bom assim. Foi a graça de Deus que usou os seus pães e peixes e os multiplicou o suficiente para causar um impacto no curso da história de uma situação maior. Isso está fazendo algo sentido para você? Aqui temos esse texto que diz: o pobre implora misericórdia. Do que ele está falando? Deixa-me usar pobre de espírito nesse contexto. Pobre de espírito. Há uma humildade na resposta às pessoas que estão ao nosso redor. E o que eu vejo acontecer é que as pessoas são promovidas e, à medida que são promovidas, ficam cada vez menos sensíveis àqueles que estão abaixo. Me perdoe, porque essa não é uma boa maneira de dizer, mas eu não sei como falar. Abaixo na escala social. Eu já fui o bom samaritano. Também já fui o fariseu que passou longe. Já fui o cara que parou em situação em que percebi que Deus estava me preparando para servir. Mas também já tive ocupado demais com minhas próprias coisas para parar. Há algo em viver com a consciência de que eu só estou aqui pela graça. Só estou aqui pela graça. Não fiz por merecer isso. No meu melhor dia, eu não mereci isso. E o que acontece é que o favor entra em nossa vida e nos tornamos cada vez mais influentes. Passamos a ser cada vez mais celebrados. E então é como que uma crosta que se forma sobre o coração, onde agora darei atenção à pessoa poderosa, mas não àquela que não tem poder. Eu duvido que haja alguém aqui que não pudesse levar uma situação em que alguém está quebrado, morrendo, precisando de ajuda, e que você não reagiria com cuidado, com grande compaixão. Não acredito que isso seria um problema para você e para mim. Mas também sei o que é estar tão fechado em minhas
próprias coisas. E não me refiro a ser egoísta, eu me refiro... Não estou falando de construir um império, coisa assim, mas de estar tão fechado nas minhas próprias coisas, que eu passo por um momento onde alguém está precisando de ajuda e não sabe como pedir. Se eu tivesse sido um pouco mais sensível, eu não teria falado de forma áspera. E, em vez disso, eu teria falado com misericórdia. Esse é o uso adequado da autoridade. Eu queria falar com você hoje sobre o que aconteceu em Ruanda. Eu sei muito pouco. Sei o suficiente para contar a história a vocês. Eu vou lhes contar um pouco que eu sei. Estou profundamente comovido. Chris Walton e a Carrie estiveram no café da manhã com oração presidencial e eles trouxeram relatos do que aconteceu. Kagame, o presidente de Ruanda, falou nesse evento. E houve um workshop onde vários de seus membros de gabinete ou algo assim falaram. O que aconteceu foi o seguinte: houve um grande genocídio em Ruanda. Acho que foi em 1994. Literalmente, milhões de pessoas foram mortas. Os jovens se levantaram e matavam os pais da aldeia, os irmãos mais velhos, estrupavam as mulheres e faziam que as mulheres assistissem eles matarem seus próprios maridos. Atrocidades que estão além de descrição. E haviam tantas pessoas envolvidas que o sistema jurídico não poderia processar os que precisavam ser processados pelos crimes hediondos que foram feitos. Mas foram então as viúvas dessas vilas espalhadas por Ruanda que decidiram que algo precisava ser feito e que elas podiam fazer isso. Então, essas viúvas se reuniram e fizeram com que esses jovens se apresentassem a elas e eles tiveram que reconhecer para essas viúvas que foram eles que mataram o marido delas. E, é claro, admitiram o fato de terem estrupado elas, roubado e feito todas essas coisas que fizeram. Você pode imaginar o coração e a tensão envolvida nisso, pois os jovens estavam enfrentando o que fizeram, porque são pessoas com quem eles cresceram, e ainda assim, no espírito de loucura e insanidade que parece prevalecer em tantos ambientes, eles estruparam, mataram, fizeram todas essas coisas. Aqui está a viúva, e aqui está o jovem que matou o marido dela, e a estrupou. Estão frente a frente um com o outro, arrependido e pedindo perdão. E muitas vezes era a viúva que não apenas o perdoava, mas o adotava, trazia para sua própria casa como filho. E então imagine ser aquela viúva que vê esse jovem crescer, casar-se e ter seus próprios filhos. E as coisas que você tem que resolver para que essa história maluca se desenrole. Se alguma vez houve uma história, essa provavelmente é uma ou duas, três maiores histórias na história humana, certamente nos últimos 100 anos. Essas viúvas lideraram um movimento de perdão e reconciliação. Tanto que o presidente, ao ver o que aconteceu, por meio da liderança dessas viúvas, determinou que seu governo fosse formado em grande parte por mulheres. Hoje, 60% do seu governo é composto por mulheres. 60%. Se houver essa noção em qualquer homem aqui, de que os homens são os únicos que devem tomar todas as decisões, esse é o espírito de estupidez com esteroides. Porque há o mal-entendido de 1 ou 2 versículos da Bíblia que colocam as mulheres em um status de segunda classe, quando, na verdade, vocês, como mulheres, sabem disso a vida inteira, levam para o ambiente uma graça que o restante de nós precisa, e há algo que ele fez que construiu o cenário para que a prosperidade chegasse às nações. Literalmente. Joe Ritchie, um dos grandes amigos aqui que está agora com o Senhor, um homem de negócios brilhantes, fez uma extensa pesquisa e reuniu 20 dos CEOs mais íntegros do nosso país e levou-os a Ruanda para que
se encontrassem com o presidente e dar sugestões sobre como reconstruir o que havia sido destruído em sua nação. Hoje é um lugar próspero e que está prosperando porque eu quero que vejam isso. A justiça consertou o que estava quebrado para criar a base para que os justos pudessem construir o que é possível. O homem justo deixa herança para os filhos de seus filhos. Ser justo nos leva a pensar em termos de gerações futuras e de construir e em como investir a longo prazo para que a cultura seja moldada não pela falta, não pela violência, não pelo abuso, mas pelo favor e pela bênção do Senhor. Isso aconteceu em uma nação da África bem diante dos nossos olhos. É extraordinário. Eu acho que tudo isso está relacionado. Jesus, prestes a ser traído por 12 homens, 11 dos quais se arrependeram, mas com isso em mente, se vira com a toalha e lava os seus pés. Há esse cenário de humildade que se alguém tivesse direito a algo, esse alguém seria Jesus. E, no entanto, ele demonstrou o contrário. Ele ilustrou que, em seu momento mais alto, é onde você precisa se tornar intencional e ir ao seu momento mais baixo. Em seu momento mais elevado de favor e bênção, vá ao seu momento mais baixo, pega uma toalha e comece a lavar os pés. Em seu momento mais elevado, quando você deve ser louvado, honrado e exaltado, é o momento que você se volta a sua atenção para a pessoa que foi espancada na rua, e para todas essas situações que enfrentamos ao longo de nossas vidas. É usar o que Deus nos deu. E eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor continua trazendo essa questão de justiça para mim. A justiça bíblica não cria merecimento. Isso é o que todos nós desprezamos. Isso é o que todos nós odiamos e desprezamos. Se achar no direito. E como os líderes cristãos, é fácil achar no direito depois de experimentar o favor do Senhor. Temos que nos humilhar intencionalmente para reconhecer as pessoas mais necessitadas em nosso mundo. Temos que assumir intencionalmente uma posição de sacrifício para servir as pessoas fora do círculo normal de influência que temos. Isso faz algum sentido para você? Espero que sim. Mas tenho a sensação de que o Senhor vai nos dar entendimento sobre como cuidar dos sem-teto de forma que não os humilhe. Porque agora, no momento, a única maneira de receberem ajuda é sendo humilhados. Eu tenho a sensação de que pode ser um de vocês aqui vai ter essa ideia. Pode começar com uma pessoa, pode começar com uma família, mas algo vai acontecer. Algo acontecerá onde os abusados sexualmente, traficados, temos amigos que apoiamos em todo o mundo e que estão ajudando nisso agora, mas ainda mais. Sinto que o Senhor vai nos dar uma visão no que diz respeito à adoção e a orfanatos, ser capaz de cuidar de crianças que precisam de alguém que use sua autoridade para fazer decretos necessários para que tenham sucesso na vida. Alguém que olhe além das infrações óbvias e das situações de suas vidas, de suas más decisões, alguém que lute em nome delas, que tenha autoridade para dar-lhes uma chance de sucesso. E isso é o que o Evangelho faz. O Evangelho começa com humildade, com a manjedoura e termina com a toalha para servir e lavar os pés. Há essa postura que deve ser mantida intencionalmente para que tenhamos o tipo de impacto, de transformação que é necessário. E acredito, sinceramente, que é possível sermos os pobres, que atraem o avivamento, e os ricos, pobres no espírito, e os ricos, que ajudam a trazer a transformação. Aqueles que usam em seu lugar sua autoridade, seu discernimento, seu recurso, seu tempo, seja o que for, para mudar para sempre o destino de toda uma linhagem familiar. Foi-nos dado fazer isso. Foi-nos dado fazer isso. Vou ler alguns versículos de Provérbios 18, verso 20. Do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Eu gosto muito de Provérbios. Eu vou lhe dizer por que gosto. Porque Provérbios me força a pensar. Do fruto da boca enche o estômago do homem. Sua fala cotidiana tem muito a ver com a sua realização pessoal.
O estômago do homem, seu apetite natural de ser um ser humano, o estômago do homem será satisfeito pelo fruto de seus próprios lábios. Isso foi bem, deixe-me continuar. O produto dos lábios o satisfaz. Acho que nossa fala afeta nossa saúde, afeta nossa renda, afeta nossa capacidade de desfrutar de tudo que Deus nos proporcionou, seja o filé mignon ou o arroz. Eu sei o que escolher, se eu posso escolher, e não é o arroz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqueles que amam a realidade de que ambos os poderes estão em sua fala se beneficiarão de seus frutos. Em outras palavras, o que for dito será intencional e terá um impacto tremendo em nossa vida. Isso faz parte do uso da autoridade em nossa vida, que afeta os outros. Quem encontra uma mulher encontra uma excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Eu digo amém a isso, a minha vida foi marcada para sempre por causa da mulher que Deus me deu. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. A falta de cuidado com a fala é uma evidência da perda da consciência do que nos trouxe até aqui. Por que você acha que é o Cordeiro de Deus e não o leão da tribo de Judá? O Cordeiro de Deus estará no trono por toda a eternidade. Não se trata de um lembrete de nosso pecado? É um lembrete de que estamos sendo redimidos. Não é para nos tornar conscientes do pecado, é para nos tornar conscientes da redenção. O fato de que o Cordeiro de Deus pagou o preço final para que eu pudesse desfrutar disso para sempre. Amém. Fique de pé. Obrigado, Jesus. Sim, eu estava batendo palmas para mim. Um gesto de nervosismo se tornou um momento embaraçoso. Tudo bem. Vou orar por vocês daqui a pouco. Eu quero orar para a revelação que venha sobre nós como família, porque todos nós temos diferentes lugares de influência, temos recursos diferentes, temos amigos, até insights, finanças, títulos, qualquer coisa. Espero que talvez nos próximos 2 anos surjam algumas coisas aqui que no final, digamos, no final dos próximos anos, possamos dizer, aprendemos como usar a autoridade melhor do que sabíamos antes. E as vidas das pessoas são mudadas como resultado disso. E podemos dizer, especificamente dizer, essa situação está diferente, a situação foi diferente. Mas antes disso, eu quero dar a oportunidade a qualquer pessoa aqui que não tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Você não sabe o que é ser o que a Bíblia chama de nascido de novo, não sabe o que é ser perdoado dos pecados. E se houver alguém aqui nessa posição em que diga, Bill, eu não quero sair até que encontrei paz com Deus. Quero pedir que levante a mão onde está. Ao fazer isso, você está dizendo, Bill, sou eu quero ser perdoado do pecado, quero receber Jesus, quero ser discípulo, quero ser o seguidor. Se você estiver online, faça o mesmo, escreva no chat. Temos pastores lá para orar por você, cuidar de você. Há alguém aqui? Deixe-me orar por você. Pai, é desconcertante para mim como e por que o Senhor nos dá autoridade. E, no entanto, o Senhor nos deu. E eu quero fazer um bom trabalho com isso. E eu sei que, como família, queremos. Eu oro para que o Senhor nos dê visão de como exercer adequadamente a autoridade na vida das pessoas, para servi-las bem, para capacitá-las. Peço isso em nome de Jesus. Amém.